Sou o professor Fábio e hoje nós vamos ver termologia. Tem dois conceitos que são fundamentais para te entender toda a parte de termo: temperatura e calor. Vamos no primeiro. O que seria a temperatura dos corpos? Bom, eu tenho os corpos aqui, os corpos são compostos de moléculas e essas moléculas estão sempre se agitando. Se eu conseguisse enxergar essas moléculas, eu ia perceber que quando eu colocasse um corpo no freezer, que baixa a temperatura, as moléculas vão vibrar menos. Se eu colocar esse corpo num forno, onde a temperatura é maior, eu vou ver as suas moléculas vibrando mais. Então, o que seria a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Ou seja, um corpo de baixa temperatura, as moléculas vibram pouco. Um corpo de alta temperatura, as moléculas vibram mais. Então, aqui eu estou aumentando a temperatura e aqui eu estou baixando a temperatura. Observe, um corpo com a temperatura baixa, suas moléculas vibram pouco. Já um corpo com uma temperatura alta, suas moléculas vão vibrar muito. Então, o grau de vibração das moléculas que vai me dar a temperatura. Já o calor é uma forma de energia. Né? A gente tem as termoelétricas que tiram a energia do calor. Então, calor é energia. Só que se diz que é energia em trânsito. Presta atenção agora aqui. Ó. Energia em trânsito flui espontaneamente da maior para menor temperatura. Isso é sempre? Não. Espontaneamente, certo? Depois a gente vai ver o refrigerador, que é a geladeira que a gente tem em casa. O que acontece? Coloca ali um refrigerante ali dentro e para ele ficar gelado, tu tira o calor dele, da temperatura baixa que é dentro, e larga lá no condensador, que é aquela grade preta que tem, que é a temperatura mais alta. O calor foi da menor para maior temperatura, mas não foi espontâneo. Tu gasta energia para fazer isso. Espontâneo é porque vai fazer sozinho. Então, o calor é uma energia em trânsito que flui espontaneamente da maior para menor temperatura. Se eu tenho dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B, se a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, eu vou ter calor. Fluindo da onde? Espontaneamente da maior para a menor temperatura. Então o calor vai passando da maior para a menor temperatura. O que vai acontecer? O corpo A, que tem a temperatura maior, e o corpo B, que tem a temperatura menor, o calor vai passando. A temperatura de A vem baixando e a de B vem subindo. E vai chegar uma hora que elas vão ficar iguais. E daí o que vai acontecer? O equilíbrio térmico. Então o calor vai fluir da maior para a menor temperatura até acontecer o que é? O equilíbrio térmico, até a temperatura de A ficar igual à temperatura de B, certo? Bom, chegamos à conclusão que só vai existir o calor quando tiver a diferença de temperatura. Quando as temperaturas ficarem iguais, acabou o calor. Então, o calor só existe quando tiver o que é? Diferença de temperatura. Certo? Vamos ver isso na prática. Bom, a gente ouve falar que o dia está calor ou o dia está frio. O frio existe ou não existe? Vamos prestar atenção. Nosso corpo está com uma temperatura praticamente constante de 36 graus. Tá? Os mamíferos têm temperatura constante. Tá? Lá na biologia vocês vão ver que os répteis, por exemplo, trocam a temperatura conforme o ambiente. Mas nós mamíferos, nós temos a temperatura do corpo praticamente constante, em torno de 36 graus Celsius. Um dia que nós falamos que é frio, seria um dia de 10 graus Celsius. Pelo que nós aprendemos, o calor flui espontaneamente da maior para a menor temperatura. Se nós estamos a 36 e o ambiente está a 10, nós vamos começar a perder calor para o ambiente. Esta perda de calor que nós chamamos de frio. Então, se eu perco calor muito rapidamente, eu sinto mais frio. É a questão de tu pegar um álcool e passar na pele, no braço. O álcool para evaporar vai precisar de calor, ele vai puxar calor do teu braço e tu vai sentir essa região fria. Por quê? Porque tu está perdendo calor. Então, quando nós perdemos calor, nós temos a sensação que nós chamamos de frio. E como evitar de se sentir o tal frio? Ou seja, como evitar a perda de calor para o ambiente? Usando isolantes térmicos, né? Então a gente acaba se isolando termicamente, né? Colocando roupas, né? No inverno roupas mais pesadas. E o que vai acontecendo? Um bom isolante térmico, provavelmente deve estar pensando, que está vendo o vídeo aí, deve estar pensando na lã. A lã seria um bom isolante térmico
Vamos pensar o seguinte, tu pega uma região de vento, tô com frio que tem vento, tu coloca 3, 4 blusões de lã, não vai adiantar nada. Por quê? Porque ele é furado, existe vazios nos pontos. Então o ar vai entrar e vai sair, e vai te tirar calor. Então qual é o segredo? Colocar uma camisetinha, botar o blusão de lã e botar um casaco por cima. Nesse ponto vai criar uma camada de ar. O segredo está no ar. O ar é o melhor isolante térmico que nós temos. Então a lã é isolante térmico por quê? Porque ela tem ar em repouso. Tá? Tu vai comprar uma jaqueta para o inverno, é de fibra, ela é bem fofa. Por quê? Porque ela tem ar, ela é isolante térmico. Não é? Então o segredo está aí, um passarinho em dia de frio, ele abre suas penas para ter o que é um cobertor de ar. Se alguém tem em casa um cachorro de pelo curto ou um cachorro de pelo longo, o de pelo longo vai sentir menos frio. Aquele que tem um pelo curtinho, ele se treme todo de frio. Por quê? Porque está sem essa camada de ar que vai ser o isolante térmico. A gente tem uma situação bem clássica aqui, ó. O cara tem uma casa e faz uma laje. Só que o concreto, ele é condutor térmico. Condutor, daqui a pouco já vamos falar sobre isso. Ele é condutor. Deixa o calor passar, certo? O que acontece? Eu dividi no meio aqui. Tá? Na nossa esquerda nós temos a situação de verão. No verão nós temos a maior temperatura na rua e a menor dentro de casa. Na rua a temperatura está maior. O que acontece? O calor flui da maior para a menor temperatura. Então o calor entra de fora para dentro. Nós temos o calor entrando de fora para dentro. Então o que vai acontecer no verão? Tu vai sentir dentro de casa um ambiente muito quente. Pô, tá calor e tá muito quente porque a casa é feita de laje, só laje, sem telhado. Bom, agora no inverno, o que acontece no inverno? Situação oposta. A temperatura mais baixa é na rua. Então tu tens dentro de casa a temperatura maior e na rua a temperatura mais baixa. O calor flui da maior para a menor temperatura. Então eu vou ter um movimento de calor de dentro para fora. Eu vou perder calor. Se eu perder calor, eu tenho a sensação de frio. Então observe que uma casa só com a laje no verão é muito quente e no inverno é muito frio. Qual é a solução para o problema? Vamos pensar. O isolante térmico. Qual é o melhor isolante térmico? Ar em repouso. Então nós temos aqui a solução para o problema, colocar um telhado. No momento que eu coloco um telhado, a casa não fica muito quente no verão e nem muito fria no inverno. Por quê? Porque a solução está aqui, ó. Eu coloquei ar em repouso entre o telhado e a laje, certo? E agora nós temos aqui o que nós chamamos de sensação térmica. Essa sensação térmica é a sensação térmica de contato. Existe a sensação térmica de ambiente, que depende da umidade do vento, não é o que a gente vai estudar aqui. Essa é a sensação térmica de contato. Quando tu toca no objeto e fala assim, pô, esse objeto está frio, toca em outro objeto, tu acha ele quente. Nossas mãos funcionam como termômetro? Observe bem. Eu tenho aqui, ó, sensação térmica. Eu tenho dois materiais. Eu tenho a madeira e o metal. Quando a gente toca na madeira, a gente tem a sensação térmica que a temperatura da madeira é maior, está mais quente. E quando se toca no metal, a gente acha ele frio, parece que a temperatura é baixa. Mas se os dois materiais estão no mesmo ambiente, eles já estão em equilíbrio térmico. Então eles estariam à temperatura do ambiente. No caso da sala de aula aqui, a 20 graus Celsius. Se eu vou tocar no objeto a 20 graus Celsius e a minha mão está a 36, vai passar calor da maior para a menor temperatura. Vai passar calor da minha mão para o objeto que está com temperatura menor. Só que a madeira ela é isolante térmica. E se ela é isolante, esse calor passa de pouquinho. Agora o metal ele é condutor térmico, facilita a passagem de calor. Quando eu tocar no metal, o calor vai sair bastante, porque o material ele é condutor. Aqui está a sensação térmica. Quando se perde calor rapidamente, nós temos a sensação de frio. Por isso que eu sinto o metal frio, porque o metal é mais condutor do que a madeira. E vai ter um número que vai representar isso, porque dá para saber que o metal é mais condutor do que a madeira. Um espeto na hora de fazer o churrasco é de metal,
O calor conduz, mas tu usa um cabo de madeira para isolar, para ti não te queimar. Só que entre dois metais, qual que é melhor condutor? Daí vai ter que ter um número que representa o material que tem melhor condutor. E como é que é o nome desse número, dessa grandeza? Condutividade térmica. Olha o nome, condutividade térmica representa o material que é mais condutor. Nesse caso, como o metal é mais condutor que a madeira, eu vou dizer assim, que o metal tem maior condutividade térmica. Condutividade térmica do que a madeira. Ou seja, o metal ele é melhor condutor. Se está gostando da nossa aula, te inscreve no nosso canal Delta Medicina Online e dá um like. Para medir temperatura nós temos os termômetros e os termômetros têm as escalas termométricas. Vamos ter 3 que são famosas e uma que a gente vai inventar aqui, que daqui a pouco eu já explico para vocês. Bom, nós temos a escala Celsius, que é usada no Brasil, tá, em quase todo o mundo. Nós temos a escala Fahrenheit, que é em países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, e nós temos a escala absoluta, que a gente já vai falar sobre ela, tá? Chamada escala absoluta. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o ponto de gelo e o ponto de vapor, que pode ser chamado ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, o que acontece? Isso vai ser relacionado com a água. Tá? Na Celsius a gente está mais acostumado, então nós temos aqui 0 graus Celsius é quando a água vira gelo e 100 graus Celsius quando a água vira vapor. Bom, nas outras escalas vai ter outros valores, né? Na Fahrenheit, por exemplo, o gelo é formado a 32 graus Fahrenheit e a água vira vapor a 212 graus Fahrenheit. Então nós podemos relacionar uma escala na outra. Aqui eu teria uma temperatura em Celsius, que vai ser a correspondente na Fahrenheit, vai ter a correspondente na escala Kelvin, que a gente já vai conversar sobre ela, e aqui eu fiz uma escala qualquer, na prova é uma escala N, uma escala X, aqui eu botei escala você, tá? Então aqui vai ser graus você, então aqui eu vou ter um TV, que é a temperatura você. Por que a escala Kelvin é chamada de escala absoluta? Observe que todas elas, nas relativas, tem essa bolinha aqui, antes do grau. Na absoluta não, a gente usa a temperatura em T maiúsculo para destacar. Bom, a escala é absoluta por quê? Porque nós vimos o conceito de temperatura agora, que as moléculas vibram, e eu vou baixando a temperatura, elas vão vibrando cada vez menos, baixando a temperatura, vibrando cada vez menos. Então, por lógica, se eu for baixando a temperatura, uma hora essas moléculas vibrando cada vez menos, elas iriam parar. Então essa que é a previsão na escala Kelvin. Não é? Ele considera que uma hora as moléculas iriam parar e seria o zero absoluto. Então nós temos o zero Kelvin, que é teórico, não é? Nós chamamos o zero Kelvin de zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Seria a temperatura, né? Temperatura que as moléculas iriam parar de vibrar, tá? Esse valor ele é teórico, certo? Bom, esse zero Kelvin, se eu trouxer para a escala Celsius, que a gente está acostumado, seria uma temperatura em Celsius de menos 273 graus Celsius, aproximadamente, tá? Bom, na hora de converter, como essas 3 escalas são as que mais aparecem, né? Se tu comprar um relógio, tá? Tu vai comprar um relógio, vai vir, se ele é eletrônico, a temperatura. Tu vai ter um botãozinho, grau Celsius e Fahrenheit. Por quê? Porque todo mundo usa ou uma escala ou outra, são as populares. Então a gente tem que saber relacionar elas e com a absoluta, porque é a temperatura do sistema internacional. Então a relação que existe entre elas na hora de converter temperatura, importante, converter temperatura. Eu tenho a temperatura numa escala e eu quero saber em outra. Eu tenho a temperatura em Celsius dividido por 5, TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Da onde é que sai isso aqui? Eu já vou te explicar, porque a gente vai ter uma escala nossa aqui. O que a gente fizer para nossa escala é o que se faz entre elas. Mas como essas são as famosas que aparecem toda hora, tu não precisa te preocupar.
tu já aplica a fórmula direta. Eu peguei um exemplo para vocês que o cara está nos Estados Unidos. Resolveu botar um termômetro debaixo do braço. Só que é lá nos Estados Unidos. Quando ele foi conferir a sua temperatura, ele enxergou 104 graus. O cara se apavora. Mas na realidade é 104 graus Fahrenheit, que é a escala daquele país. O que eu tenho que fazer? Converter para Celsius. Porque aqui no Brasil a gente usa graus Celsius. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, já circulei aqui para vocês. Eu vou comparar a temperatura Celsius com temperatura Fahrenheit. Eu quero saber a Celsius. Coloco Celsius dividido por 5. A Fahrenheit, eu sei que eu medi no termômetro, deu 104. 104 menos 32 dividido por 9. Bom, vamos fazer a conta agora. 104 menos 32 vai dar 72. Então eu vou ficar aqui TC sobre 5. 104 menos 32 vai dar 72 dividido por 9. Observe que eu vou fazer a conta direto agora. 72 dividido por 9 dá 8. 8. E esse 5 passa multiplicando para o outro lado. 8 vezes 5 vai dar 40 graus Celsius. E daí eu vou continuar apavorado, porque eu estou com febre. 40 graus Celsius eu sei que eu estou com febre, mas 104 eu não sabia. Por isso que foi feita essa conversão. Tome muito cuidado quando tiver variação de temperatura. As fórmulas que nós vimos é para converter uma temperatura na outra. Agora vai ter exemplos que eles vão te dar a variação de temperatura numa escala e quer saber em outra. Por exemplo, na Kelvin e na Celsius, as duas são divididas por 5. Então a variação de Celsius e na Kelvin são iguais. Por quê? Porque a gente consegue ver que em Celsius, de 0 até 100, tem 100 partes. Olha só. E na Kelvin, de 273 a 373, também tem 100 partes. Então aqui, se variar 3 graus Celsius, eu vou ter 3 Kelvin. A variação é a mesma. Por quê? Porque tem o mesmo número de partições entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Agora, se eu tiver um exemplo aqui, ó, eu peguei aqui para vocês, eu estou no Rio Grande do Sul. E a variação de temperatura no Rio Grande do Sul, a gente tem a mínima de menos 5 graus e a máxima de 45. Quanto é que foi a variação de temperatura no Rio Grande do Sul durante o ano? Da escala negativa de menos 5 até 45, eu tenho uma variação de 50 graus Celsius. Bom, essa temperatura de 50 graus Celsius é a variação. Se eu quiser saber em Fahrenheit, tá? Eu vou relacionar aqui Celsius com Fahrenheit. A variação da temperatura em Celsius é 50. Botei 50 aqui, dividido por 5. Eu quero saber a variação da temperatura em Fahrenheit, dividido por 9. 50 dividido por 5 vai dar 10. 10 é igual ΔTF sobre 9. Esse 9 passa multiplicando 10, variação da temperatura em Fahrenheit vai ser 90 graus Fahrenheit. Mas isso tem lógica, professor? Observe bem. Na Celsius eu tenho 100 partes na divisão entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Na Fahrenheit, de 32 a 212, eu tenho 180 partes. Observe bem. Se eu tenho 100 para 180 e o meu exercício me deu 50, que a metade de 100, a resposta só pode ser a metade de 180, tá certo? Ah, mas eu posso fazer a regra de 3? Pode, para variação de temperatura, tá? Para converter temperatura até pode, mas daí é mais complicado. Agora, na variação, tu pode fazer a regra de 3, que vai dar, beleza. O que a gente vai ver agora? A gente vai relacionar uma das escalas com a escala que eu criei para você. Por isso que a escala é chamada graus você. Nesse momento a gente tem na sala de aula a temperatura em Celsius 20 graus Celsius. E eu quero saber na temperatura você. O que é a temperatura você? É uma temperatura, uma escala que qualquer pessoa pode inventar. Esse menos 20, esse 200 eu coloquei aleatoriamente. Poderia ser outros valores que o problema vai te dar. Então esses 20 graus Celsius corresponde a quanto na temperatura você? Eu vou pegar as duas escalas que eu quero relacionar, botar lado a lado, certo? Eu tenho aqui a escala Celsius, 0 graus para o ponto de gelo e 100 graus para o ponto de vapor. E na nossa escala o ponto de gelo é menos 20 e o ponto de vapor é 200. O que eu quero relacionar? Eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius, está aqui, graus Celsius, 20 graus Celsius. Eu quero saber qual é a temperatura você, que eu vou chamar de TV, certo? Bom,
Isso aqui na matemática é o teorema de Tales, mas a gente não vai falar com linguagem matemática, e sim uma regra prática para fazer isso de maneira rápida. Tu simplesmente vai fazer duas setas, ó, uma pequena e uma grande, e aqui na outra escala tu faz a mesma coisa, uma pequena e outra grande. Pode ser em posições diferentes, sim, mas o que tu fizer na primeira tu faz na segunda, certo? Tu vais colocar um igual no meio aqui e tu vai fazer uma divisão. Bom, essa divisão, o que vai acontecer aqui? Tu vais ter a parte pequena em cima e a parte grande embaixo. E aqui tu vai fazer a mesma coisa, pequena dividido pela grande. Pode ser o contrário? Pode, mas se eu botar a grande em cima e a pequena aqui, aqui eu tenho que botar a grande e a pequena. Tem que fazer a mesma coisa nas duas escalas. Quanto vale essa seta pequena? Ela vai de 20 até 0, então 20 menos 0. Vou colocar assim, ó, 20 menos 0. Quanto é que vale esta seta grande? De 100 até 0? 100 menos 0. Agora na escala você, eu fiz a seta pequena aqui. A seta pequena vale quanto? TV menos 20. TV menos, cuidado que o 20 é negativo, ó, menos 20. Já a seta grande vale quanto? 200 menos 20. 20 menos 0 vai dar 20, 100 menos 0 vai dar 100. Aqui eu vou ter TV menos com menos vai dar mais 20. E aqui 200 menos com menos mais, 200 mais 20, 220. 220. Vamos simplificar, divide por 10 em cima e embaixo. Divide por 10 os dois divisores aqui, corta um zero aqui e aqui, ó. Olha que maravilha que ficou. Esse 22 passa multiplicando 2, a gente vai multiplicar em cruz, ó, 22 vezes 2 vai dar 44. E esse 1 multiplica esta soma. Como é 1, vai continuar a mesma coisa, vai ficar TV mais 20. Esse 20 que é positivo passa para o outro lado da igualdade, negativo. 44 menos 20 é igual a TV. TV vale quanto? 44 menos 20, 24 graus você. Então, na escala que nós inventamos, os 20 graus Celsius que está marcando na sala de aula corresponde a 24 graus você. Dessa maneira que a gente converteu a escala Celsius na escala você, é como se faz para converter a Celsius na Fahrenheit, a Fahrenheit na Kelvin. Por que usamos as fórmulas prontas? Porque elas são repetitivas, são as escalas famosas. Mas qualquer escala que se inventar na hora da prova, tu pode fazer essa relação.